Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marília Rios e esse é o canal da Tucanvas e hoje você vai entender por que você nunca entendeu fração. Então, acho que esse é um dos temas mais polêmicos quando o assunto é aprender matemática. Qual é o problema com a fração? Por que ninguém consegue entender isso? E o que ela tem de tão difícil? Você que está estudando já tem muito tempo, ou você que é pai e mãe e precisa ensinar seu filho agora, deve estar se perguntando por que a fração pode ser um problema. Você sabe calcular coisas muito mais complicadas, aparentemente, e a fração que te falaram que era uma coisa fácil, até hoje você tem dificuldade. Pessoal, não esquece de ativar o sininho para saber toda vez que tiver um vídeo novo, curtir esse vídeo e compartilhar com todo mundo que você acha que precisa saber um pouquinho mais sobre frações. Pois bem, a gente já começa aqui desmistificando esse negócio de que fração é fácil. Não, não é. E tem um motivo muito grande para que você tenha dificuldade com fração, e faz total sentido que você tenha dificuldade. Então vamos entender por que essa dificuldade. Primeiro, a gente tem que analisar uma coisa muito legal que tem na matemática. A matemática ela é formada por símbolos e esses símbolos têm significados, correto? Então, por exemplo, quando eu falo multiplicação, na sua mente vem um X ou um ponto. Então, são símbolos que representam a multiplicação. Quando eu falo adição, na sua mente vem aquela cruzinha de adição. Ou, quando eu viro para você e falo raiz quadrada, o que vem na sua mente é aquele símbolo super interessante da raiz quadrada, né? Bem diferenciado. E aí, o que acontece? Esses símbolos, eles têm uma característica comum, esses que eu falei agora. Multiplicação, adição, subtração e a raiz quadrada, por exemplo. Eles têm significados únicos, que eu posso dizer. Quando eu falo multiplicação, quando eu viro para você e falo 3 vezes 4, você sabe exatamente o que essa operação está querendo dizer só de olhar. Você vai olhar lá escrito 3 vezes 4, opa, 12, beleza. É para eu repetir o 3 4 vezes ou é para repetir o 4 3 vezes. Essas duas somas dão o mesmo resultado que é o 12, que é o 3 vezes 4, beleza? Quando eu falo raiz de 25, a sua opção de resposta é 5, porque quando a gente pergunta quem que eu elevo ao quadrado que dá 25. Essa é a resposta da raiz de 25. Então não tem significados muito diferentes para aquele símbolo. O símbolo de multiplicação você multiplica, o símbolo de subtração você subtrai e o símbolo de adição você vai somar, ok? Agora a fração, gente, ela já é um caso um pouquinho diferente. Por quê? Eu olho para a fração e dependendo do contexto em que eu tiver, ela quer dizer uma coisa diferente. Então, por exemplo, eu posso usar uma fração para representar uma relação entre duas grandezas. Quando você está na estrada, pegando a Dutra, qualquer estrada aí que você tiver no mundo, e você observar lá, quilômetros por hora, certo? Isso é uma fração. Isso é uma fração. Eu tenho uma unidade em cima, embaixo eu tenho um traço, embaixo eu tenho outra unidade. Essa fração, ela representa ali uma relação, é uma taxa, é uma comparação. Eu estou comparando duas grandezas completamente diferentes, quilômetro por hora. E eu faço isso com uma fração, certo? Ao mesmo tempo, eu também posso usar a fração para calcular qual é a porcentagem do preço do álcool em relação da gasolina. Eu coloco o preço do álcool em cima, coloco o preço da gasolina embaixo, resolvo com divisão essa fração e aí eu vou saber quantos por cento é o valor do álcool em relação à gasolina. Outra possibilidade de uso de fração está acontecendo comigo agora que eu estou pintando a minha casa. Quando você compra tinta, tem algumas que você consegue diluir ela em água para ela render mais. O quanto que você vai diluir, normalmente isso é apresentado em forma de fração. Ah, vai diluir 1/3 de água, vai diluir 1/2 de água e etc. Observe então que eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos diferentes de uso de fração. E olha que eu nem entrei nas equações. Por exemplo, x sobre 3 mais 4 igual a 20, que já é outra coisa. O que eu estou querendo dizer então com todos esses exemplos? A fração, ela é um símbolo matemático. Mas ela não é um símbolo igual à multiplicação, à divisão e à raiz. Por quê?
Porque ela apresenta distintos significados. A gente fala que ela tem diferentes concepções. Eu posso olhar para a fração e pensar em pizza. Penso numa pizza, inteiro de pizza, corto pedaços de uma pizza. Eu posso olhar para uma fração e pensar em uma relação, em que eu estou comparando duas medidas, duas coisas. Eu posso olhar para a fração e fazer uma operação. Eu quero saber quanto que é 3/8 de 20.000. E isso gera muita confusão quando você está aprendendo, porque normalmente o intervalo entre essas formas diferentes de fração, ele não é muito bem estabelecido. Então, quando você está na escola, você aprende fração para fazer operação, fração como pensamento proporcional, fração como medida, fração como... tudo numa sequência muito rápida e não dá tempo para você entender essas diferenças. Esse é, pessoal, um dos maiores problemas do ensino de fração e, por consequência, da aprendizagem de fração. É a gente ter noção que a fração é um exemplo maravilhoso da matemática, de como um mesmo símbolo tem distintos significados. Então é normal que você olhe para a fração e fique com medo, que você ache estranho, porque cada hora você está usando ela de um jeito para resolver uma coisa. Eu lembro de quando eu entrei para fazer faculdade, uma coisa que me assustava muito mesmo era as mudanças de unidades de medida na física. E nos livros de física do ensino superior, ele já vem com aquelas mudanças todas em fração. Você vai colocando as frações das comparações, vai cortando, estabelecendo ali e resolvendo. E aquilo para mim era surreal. Por quê? Porque eu não entendia fração, eu não entendia muito bem o que significava aquela relação. Então é muito... E eu estou falando de quando eu entrei para fazer faculdade de matemática, ok? Então é muito legal, primeiro, você parar de pensar que fração é fácil, porque você estudou isso no ensino fundamental. Não é fácil. É lindo demais, é uma das coisas mais lindas dentro da matemática. É a fração, o pensamento proporcional, é essa ideia de comparação. É lindo, é muito lindo. Então, para, respira e fala, ok, não entendo muito sobre fração, mas agora eu vou entender. Então, eu espero que tenha ficado claro para você qual é a diferença de fração para os outros operadores que a gente tem em matemática. Ele é um operador que tem significados diferentes de acordo com o contexto. E tem uma coisa muito interessante também, que agora eu vou dar uma filosofada. Eu tenho os números 2 e o número 3. Quando eu pego o número 2 e o número 3 e coloco na fração 2/3, eu tenho outra coisa, meu irmão. E eu posso ter várias coisas diferentes. Eu posso estar dizendo que eu quero 2 de 3. Eu posso dizer que a cada 3 eu tenho 2. Eu posso dizer que eu quero dividir 2 por 3. Eu posso dizer muitas coisas com apenas um símbolo, que é o 2/3. Por isso, a gente vai fazer aqui no EduCanvas uma trilha de aprendizagem de frações. Para você que é pai, que quer ajudar seus filhos a estudar agora, para você que sempre teve curiosidade, para você que é professor e quer ver algumas ideias diferentes de como ensinar fração, e para todo mundo no mundo que é apaixonado por matemática e quer ouvir falar um pouquinho mais sobre essa coisa linda que são as frações. E esse foi o nosso primeiro vídeo, que eu falei sobre os diferentes tipos de significado. E a gente vai separar a sequência de vídeos dentro dessa trilha de acordo com as diferentes concepções que a fração pode ter. Mas aí vem uma ressalva. As concepções que a gente escolheu aqui falar são as que são mais usadas na literatura, são as que aparecem nos livros de educação matemática e por isso que a gente está escolhendo elas. Por quê? Como educadora matemática que sou, eu posso afirmar para você que não são as únicas concepções que existem. Porque é você que produz significado para o símbolo da matemática. Então, você pode olhar para a fração e pensar em coisas completamente diferentes. Eu gosto de dar um exemplo de quando eu estou dando aula de trigonometria e tem que montar aquela tabela trigonométrica e tem os ângulos lá e tem a relação entre os ângulos, o seno e o cosseno e a tangente. E o seno e o cosseno tem musiquinha. Vocês conhecem, né? 1, 2, 3, 3, vou cantar aqui agora. Mas a tangente não tem. E aí a tangente, eu criei na minha cabeça um negócio um pouquinho diferente. Que a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Eu olho para aquela fração e na verdade eu falo, gente, a raiz de 3 é um pato que está pulando na mola, passou o muro e foi para... passou o muro e foi parar do outro lado.
Idiota, né? Mas eu adoro isso. Então eu tenho ali o raiz de 3 sobre 3, o número 1 e a raiz de 3. Que eu olho para aquilo e vejo um desenho de um pato pulando uma mola. Porque aí eu consigo lembrar exatamente que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que a tangente de 45 é 1 e que a tangente de 60 é raiz de 3. Isso tudo porque eu olho para a fração e dou outro significado. Então, existem infinitos significados que podem ser dados para o símbolo da fração. A gente vai escolher aqui 5 que são os mais usados normalmente na literatura em educação matemática. E são esses os que a gente escolheu: parte todo, quociente, medida, razão e operador. A gente vai trazer um vídeo para cada uma dessas concepções e aí a gente vai discutir com mais calma, explicando detalhadamente o que é a fração com aquela concepção, como que eu calculo, como que eu posso fazer uma criança entender aquilo melhor e como que eu posso fazer para eu entender aquilo melhor. Bem, pessoal, pode ser que pareça confuso, pode ser que você escute tudo isso que eu falei e fale, nossa, me parece que é tudo a mesma coisa. Por isso que a gente decidiu fazer um vídeo falando de cada um de forma específica, para vocês verem que não é a mesma coisa e como que é legal ver as diferentes formas de se produzir significado para um mesmo símbolo matemático, no caso, a nossa linda fração. Não deixa de curtir, seguir a gente e compartilhar. Lembra que a gente tem aqui uma rede de educação. Qualquer coisa que você quiser saber sobre o tema, comenta aqui que se a gente não souber, a gente vai chamar alguém aqui para conversar. Beleza? Até a próxima e obrigada!